Olha, como eu gravei os meus vídeos, enviei passando as informações que no qual pessoas comentavam sem que soubesse que seria eu que estava ali próximo, quando as pessoas comentavam assim, tipo assim, a minha mãe era uma filha muito amorosa com meus avós, então ela ajudava muito meus avós, mas tinha gente das famílias da minha mãe que não gostava. Parece assim que queriam que meus avós morressem logo, sabe? E aí não tinha gente dentro da família da minha mãe que não gostava da minha mãe. Começando pela minha tia, irmã da minha mãe, porque minha mãe não é irmã da Francinete Marreiro da Silva nem irmã da Chica. A minha mãe é da família da Joana, da família do Josimar, mas não é irmã da Chica nem irmã da Francinete Marreiro da Silva. E no garimpo, a minha mãe era conhecida como Dragueira, ou Tia Nete ou Tia Joia. Ela não era uma mulher de programa, era uma mulher que ela trabalhava em dragas. Ela cozinhava, lavava roupa, mas eu ouvi falar que ela tinha uma draga. E a minha mãe, ela namorava com um homem chamado Leonardo. E eles viviam na draga. Só que o meu pai, ele namorou com a Francinete Marreiro da Silva. Porque o meu pai também trabalhou assim em caminhão, máquinas pesadas. Porque nesse tempo ele trabalhava na Gutierre, uma empresa que fica ali por onde a Francinete morava, tá entendendo? Então, eu acho que quando ele negociou o lugar lá com a minha mãe, sei lá, com a minha mãe Margarida, aí ele foi trabalhar nessa, sei lá, nesse tempo que a mamãe pagava as parcelas do lugar atualmente. E aí meu pai trabalhou na Gutierre. O pai de Benjamin não sabe dirigir nem moto. Imagine máquinas pesadas. E aí o meu pai, ele trabalhou em canteiro de obra, mas ele também, por isso que eu sou dono dos canteiros de obra, a máquina pesada, tá entendendo? Trator, na verdade, o equipamento que trabalha com asfalto, com construção, abertura de rua, todos fazem parte dos meus canteiros de obra, fazem parte das minhas prefeituras e das minhas construções, porque a estrela da alva, a dona dos projetos A Caixa Forte sou eu, que sou até a neta do Júlio Vernes, a estrela da alva nova, a da alva. Então, a Francinete Marreiro da Silva, ela viajou sim com meu pai, ela teve um relacionamento com meu pai, mas ela não ficou grávida de mim. Ela viajava para o Maitá quando meu pai ia, ou para outra cidade, caminhão. E aí, a empresa, ela faliu. E muitos trabalhadores ficaram esperando seus direitos, e meu pai também. Enquanto meu pai ainda não tinha recebido o direito dele, ele foi trabalhar com cerveja, em caminhão, cerveja, Skol e Antártica. Então foi aí que o meu pai foi pro garimpo. Eu acho que a Francinete já tinha ido pro garimpo. E lá a Francinete Marreiro da Silva, ela conheceu o Léo. Mas como ele tinha o mesmo vício que a Francinete Marreiro da Silva e minha mãe não, entendeu? Aí o Léo gostou da Francinete Marreiro da Silva. E minha mãe ficou chateada e separou do Léo. Foi aí que minha mãe conheceu meu pai, que no qual ele usava a identidade de Antônio. No garimpo tinha dois Antônio, o meu pai e outro Antônio.
O apelido do meu pai no garimpo era Louro ou Cabeludo. Esse outro Antônio chamavam de Cabeludo, mas não tinha o apelido de Louro. E minha mãe gostou do meu pai gostou da minha mãe. Aí passaram a ter um relacionamento. Aí minha mãe falou pro meu pai que estava grávida de mim. É claro que a Francinete Marreiro da Silva não gostou. As mulheres que eram interessadas pelo meu pai não queria, meu pai queria minha mãe, porque ele gostava da minha mãe. E foi aí que as mulheres, com inveja da minha mãe, passaram a dar em cima do meu pai e falaram para minha mãe que meu pai tinha dormido com uma das amigas dela. Minha mãe ficou furiosa. Ela foi conversar com meu pai disse que não tinha ficado com nenhuma mulher, que ela tinha que confiar nele. E aí minha mãe foi e disse que não me queria quando eu nascesse. Aí meu pai falou, olha, já que você falou que você está esperando uma criança e eu sou o pai, quando nascer você manda me dizer que eu mando buscar. Aí minha mãe disse, pois eu prefiro entregar ela na mão do próprio diabo do que entregar nos teus braços. Aí lá de cima Deus falou, epa, essa é a minha neta, eu abençoo, né? E aí o meu pai, ele ficou tão chateado com a minha mãe, mas ele não sabia que o que as inimigas da minha mãe queriam era que minha mãe ficasse só para dar o fim da minha mãe e me roubar a barriga da minha mãe. E meu pai foi para o garimpo, lá para a banda da Bahia. Deixa eu desligar o fogo aqui, que eu acho que pode queimar o feijão. Aí meu pai foi para o garimpo, para a banda da Bahia, e minha mãe ficou no garimpo das prainhas. Quando meu pai foi embora, a minha mãe ficou muito deprimida e triste. Foi aí que as inimigas da minha mãe, tipo a minha tia foi e chamou a minha mãe para ir para uma festa. E a minha mãe não ia desconfiar da minha tia. Aí a minha tia falou para minha mãe, olha, fulana, tu sai sem ninguém te ver. Tu sai. E eu vou te esperar em tal canto. Aí minha mãe saiu. Mas teve gente que viu a minha mãe embarcando na voadeira só com um rapaz que estava na responsabilidade de navegar, como até dirigir a voadeira. Deixou minha mãe onde minha mãe tinha que ficar e voltou sozinho. Minha mãe encontrou a minha tia e minha tia com as outras prosseguiram num caminho. Minha mãe foi e falou para minha tia, mas fulana, você falou que nós ia numa festa em tal canto, mas o lugar que tu falou que nós ia não é por aqui. E quando minha mãe fez essa pergunta, aí minha tia foi e disse, olha, nós não vamos para lugar nenhum, porque aqui mesmo que tu vai morrer. Lá estava a minha tia e a minha prima Deusa e uma mulher chamada Elza, que é da família do Elvis Antônio Rocha, porque minha mãe era tia do Elvis Antônio Rocha. A Deusa, ela seria testemunha com essa Elza do que tinha acontecido, por isso que eles aqui iam matar a Deusa e a Elza. Tá entendendo? E a minha tia ou minha prima Deusa, ela era amiga da Francinete Marreiro da Silva. Porque a Francinete Marreiro da Silva, no garimpo, e a minha tia, minha tia ou minha prima Deusa, as duas eram conhecidas como Baixinha e Batatinha. E a Chica, no garimpo, era conhecida como Baixinha e Nete.
Mostrando a força do agronegócio em Rondônia, a Rede TV apresenta Mas não foi a das 7 minha às 8 prima com a minha horas, tia o Deusa, com a programa Elza que mataram Campo e minha mãe, foi minha Lavoura, tia. com entrevistas e informações voltadas ao grande, médio e Aí pequeno depois produtor falaram rural, que quem enganou minha apresentado tia pelos foi a jornalistas Chica com o Rogério pai do Alves. Benjamin, Campo e a Lavoura Ivone ou a mostram irmã o da Ivone, alguém comportamento da do família da mercado Ivone. agrícola, a força das agroindústrias, que geram emprego e renda no Mas campo só e nas áreas da minha rurais. prima ou a Com minha tia destaque Deusa para com as essa Elza exportações de carne, soja é, e milho, estarem no além de local do outros temas que crime, movimentam a economia do estado de eles Rondônia. aqui dão um jeito de Campo e matar a minha Lavoura, tia, todos os a sábados, das prima 7 às ou a 8 tia da Deusa manhã. e a Elza.